Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos aprender sobre os tipos de ajustes e quais são as diferenças entre eles. Mas antes de falar cada um destes exemplos aqui, vamos entender primeiro aqui alguns conceitos. Veja só. Primeiro, nós temos aqui algumas letras que representam a classe de tolerância tanto para furos ou alojamentos quanto para os eixos. Quando nós temos uma letra maiúscula ao lado de uma dimensão nominal, então diz respeito à classe de tolerância para os furos ou alojamentos. Quando nós temos aqui uma letra minúscula, diz respeito ali à classe de tolerância para os eixos. Vocês vão observar que nos exemplos passados vai ficar mais claro para vocês entenderem. Então observe aqui, eu tenho aqui um valor aqui da dimensão do eixo 100 F6. Então esse F ele é minúsculo, então diz respeito à classe de tolerância aqui para o eixo. E 100 é a sua dimensão nominal. Agora observe o seguinte aqui, eu tenho uma linha de referência aqui, que diz respeito ao meu eixo, ao meu valor zero. O que eu tenho acima vai ser interferência. O que eu tenho abaixo vai ser folga. O que você observa aqui? Eu tenho o valor referente aqui a F6. Observe que eu tenho uma coluna que está abaixo da minha linha zero. Então isso diz respeito que o valor aqui, a dimensão desse eixo, ele vai ser menor do que o furo. Mas para ficar mais claro, vamos entender aqui no quadro abaixo. Observe que isso aqui é um rolamento 22-220, um rolamento autocompensador de rolos. E como padrão aqui, ele já tem as dimensões para o seu furo, tanto o valor máximo quanto o valor mínimo. O mínimo é de menos 20 microns e o máximo 0. Traduzindo isso para milímetros, o diâmetro aqui do furo deste rolamento aqui será no máximo, a dimensão máxima dele será 100 e a mínima será de 99,98, com base aqui nos seus valores aqui de afastamento. Então isso aqui já é padrão, é o que nós vamos seguir para os demais exemplos. Então no furo o mínimo vai ser 99,98 e o máximo 100. Já aqui o diâmetro externo do eixo para essa classe de tolerância F6, ele diz que o valor mínimo de afastamento é de menos 58 microns e o máximo é de menos 36. Traduzindo ou convertendo isso para milímetro, eu vou ter no meu eixo, a dimensão máxima desse eixo vai ser 99,964 milímetros. E a dimensão mínima vai ser 99,942 milímetros. Observe o seguinte, dentro desses valores ou desses intervalos, qualquer valor que esse eixo aqui, a dimensão do eixo venha a ter, ele vai entrar de forma deslizante. Ou seja, imagina que eu tenho aqui o meu diâmetro fechado de 100. E aqui o máximo do eixo será 99,964. Então, ele vai entrar deslizante. Então, esse primeiro exemplo representa que nós temos aqui um ajuste com folga, ou seja, um ajuste deslizante. E aqui fica claro para nós na imagem que é um valor que está abaixo aqui, do valor do meu eixo zero. Essa colunazinha amarela. Então, aqui nós temos no primeiro exemplo aqui uma referência de um ajuste com folga, sem o valor nominal, e F6, que é a sua classe de tolerância aqui para esse eixo. Então, nós temos a dimensão máxima de 99,964 e a mínima 99,942. Independente de quais sejam aqui os seus valores dentro desse intervalo, ele sempre vai ter um ajuste aqui deslizante, ou seja, um ajuste com folga. Vamos ver agora nosso próximo exemplo. Agora eu tenho um ajuste aqui, observe, um ajuste de transição, também conhecido como ajuste incerto. Por quê? Tanto ele pode ser folga, como pode ser com interferência. Observe que as dimensões aqui para o furo, elas continuam sendo as mesmas, né? O valor máximo e mínimo, mas observem aqui
O 100H6, ele tem a sua dimensão máxima de 100. De onde vem isso? Porque o máximo aqui em microns é 0 e o mínimo é menos 20 microns em milímetros. Nós vamos ter aqui como dimensão mínima 99,978. Agora vamos fazer aqui as comparações. Imagine que eu tenho aqui a dimensão máxima do eixo de 100 com a dimensão mínima do furo, que é 99,98. Então esse ajuste aqui vai ser um ajuste interferente. Observe que esse H6 ele está tanto acima do eixo 0, da minha linha 0, como abaixo. Por isso que é um ajuste de transição. Dependendo aqui do valor do seu dimensionamento, ele pode ter alguma variação na sua montagem. Isso possivelmente quando nós não temos uma carga ali, uma carga indeterminada nessa aplicação. Lembrando que para esse vídeo aqui eu estou explicando apenas o que são os tipos de ajustes e não estou aplicando para determinadas situações, tá certo? Então vejamos aqui. Mesma coisa acontece com folga se imagina que eu tenho o valor máximo do furo de 100 e o mínimo do eixo, que é 99,978. Então, o eixo menor do que o furo, ele vai entrar deslizante. Então, você observa que dependendo dos valores, aqui eu posso ter tanto um ajuste com interferência, como um ajuste com folga. Por isso que é chamado aqui ajuste de transição ou ajuste incerto. E observe que esse H6 ele fica tanto, a sua coluna aqui fica tanto acima do eixo 0 como abaixo. Vamos ver agora apenas com interferência. Observe agora o seguinte. Eu tenho o valor aqui, ó, 100, lembrando que 100 sempre é a dimensão nominal, e o K6 ele está bem acima do valor aqui de referência, ou seja, esse valor aqui do seu eixo, ele é maior do que o furo. Então vamos analisar aqui embaixo. Lembrando, o furo sempre vai ser aqui o padrão. Para esse caso aqui, já temos aqui os valores aqui padrão do furo do rolamento, o máximo de 0 e o mínimo de menos 20 microns. E aqui, ó, o 100K6. O que acontece? Eu tenho o mínimo de 3 microns e o máximo de 25 microns. Agora observe que todos os dois afastamentos aqui eles são acima da dimensão nominal. A menor medida que esse eixo pode ter é de 100,003 e o máximo é de 100,025. Independente aqui de qual seja o furo, se ele vai ser 100 ou se ele vai ser dentro desse intervalo 99,98, sempre a dimensão do eixo vai ser maior do que o furo. Então, aqui é um ajuste puramente interferente. Isso quer dizer o quê? Que para este tipo de montagem, por exemplo, tem que ser utilizada aí uma montagem a quente, onde aqui esse furo deve ser aquecido para que haja aqui a sua montagem de maneira correta, tá certo? Então, aqui nessa aula tentei mostrar aqui para vocês os 3 tipos de ajustes, o que é o ajuste com folga, o ajuste incerto e o ajuste interferente. Lembrando que vocês podem encontrar algumas dessas referências aqui, por exemplo, essa imagem e algumas informações dessa tolerância no próprio site lá da SKF, que eu posso deixar aqui abaixo na descrição do vídeo para que você possa ter acesso e fazer algumas simulações. Lembrando que aqui nós abordamos o ajuste aqui, a classe de tolerância para os eixos, nas letras minúsculas aqui na parte inferior, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas